E será que Até os Ossos é um filme que consegue trabalhar de uma forma diferente a temática de canibalismo? Ou será que é um filme esquecível? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Até os Ossos. E chegou finalmente nos cinemas nacionais o filme Até os Ossos. Eu falo finalmente porque o filme Até os Ossos já tinha sido lançado há uns 2 meses atrás lá nos Estados Unidos e só agora esse filme chegou na tela de cinema. Esse filme chamou minha atenção pela temática diferente que eles resolveram tratar aqui com um gênero que normalmente não se trata esse tema. A temática do filme é um road movies, se você parar pra ver, porque são eles, toda aquela temática deles tentando se aventurar ali nas estradas, nas cidades dos Estados Unidos. Dessa forma, a gente acaba virando um road movie, mas com uma temática diferente, porque a temática desse filme é sobre canibalismo. E isso eu achei interessante e foi o que me atraiu para ver esse filme. E para mim, eu tenho que dividir praticamente a opinião desse filme em duas partes, porque tem uma coisa que eu gostei muito do filme, chamou muito minha atenção, e eu até acho que pode ser que em alguma forma ele concorra a algumas premiações. E em outro ponto, eu acredito que foi algo que me decepcionou bastante e que faz que eu nem gosto tanto do filme assim, só acho ele mediano, que seria a parte da história e como eles trabalharam a temática. Porque, por um lado, a parte técnica desse filme me agradou muito. Eu gosto muito da parte da direção, da fotografia, da parte do figurino, como isso acaba sendo tudo conversando muito bem no filme. Porque a trilha sonora, ela acaba criando um clima interessante para aquelas duas pessoas que não se conhecem muito bem e estão vivendo aquela aventura para se descobrir um pouco mais. A trilha sonora original que toca no filme também chama muito a atenção, mas quando também tem um completo silêncio no filme, você vê como ele conversa perfeitamente com a narrativa. A direção também funciona muito bem, porque o filme se passa praticamente em várias cidades dos Estados Unidos, mais do interior. Algumas são mais do interior. E você pode ver como o vestimento das pessoas de cada cidade é muito diferente. E isso é muito interessante, porque ele consegue passar a impressão e a sensação, para quem tá vendo o filme, que a personagem principal, que é a Mary, ela precisava ter essa meio que jornada de conhecimento, essa jornada de descoberta de quem ela é, quem ela quer ser, o que está acontecendo com ela. E quando você passa cada lugar e a direção e também a produção do filme, de modo geral, consegue trabalhar bem na parte da vestimenta, trazendo algo diferente para os personagens, você consegue reparar facilmente que ela foi absorvendo outras culturas e outras coisas por onde ela passa. Então, em questão, e sem contar a direção, que também funciona muito bem, eu gosto como a direção, ela consegue fazer com que eles troquem na temática de canibalismo, só que em momento nenhum sem ser algo agressivo, sem ser algo forte. Tem algumas cenas mais fortes que é difícil de se ver, mas não tem muitas cenas de canibalismo deles comendo as pessoas. E isso, tirando uma cena específica que meio que acontece do nada, as outras cenas eles meio que preparam você, eles querem mostrar para onde o filme tá indo, vão mostrar a cena para ser mais degustável para quem está vendo o filme, porque eles sabem que essa temática é muito difícil de se ver e que nenhum gênero trabalha essa temática dessa forma como eles trabalharam. Então a direção consegue trabalhar bem construindo a cena para quando for acontecer o canibalismo não ser algo, tentar ser o menos agressivo possível e o mais palatável possível. Então a direção acerta nisso e acerta também na forma como ele dirige os atores, como eles criam o cenário, como usa a iluminação e, de novo, a fotografia também ajuda nisso. Então na parte técnica desse filme eu gostei bastante dele e nesse ponto eu acho que poderia aparecer algumas premiações, não ficaria assustado nisso. Eu também gostei bastante do trio que mais tem tempo de tela nesse filme. A Taylor Russell, que é a protagonista, o Timothée Chalamet e o Mark Rylance. Desses três, o Mark Rylance é uma surpresa, porque ele é um ator secundário, eu conheço o ator e eu não sabia que ele ia estar tanto no filme, e quando ele aparece, ele consegue criar um senso de como os canibais, eles não são pessoas boas, e ele também acaba tirando uma dúvida muito interessante em questão de roteiro pro filme, que é pra saber até onde a personagem da Mary está vendo um cara ali, ou será que ela tá ficando maluca? Será que ela não sabe o que tá acontecendo? O Mark Rylance nesse filme, o personagem dele, que é o Sully, ele é muito importante pra quem tá vendo o filme criar esse pé no chão de, os canibais são ruins, eles são um pouco ruins, eles estão comendo pessoas. É uma coisa que a gente não tá acostumado, e que a gente não considera certo, pra eles são certos, mas a gente não considera certo, eu pelo menos não considero certo. E o personagem do Mark Rylance, eles voltam pra trazer essa ideia do até onde a Mary tá vendo é real ou não, tá acontecendo mesmo ou não. Ou será que ela tá se iludindo? Então, a parte desses três atores eu gostei bastante. O Timothée Chalamet tá sempre bom. A Taylor Russell foi uma surpresa porque eu não conhecia ela. Então, esse trio meio que... Porque tem a dupla principal, que é o Timothée Chalamet e a Taylor Russell. Mas o Mark Rylance fica mais aparecendo volta e meia. Parece clima de quando esse cara tá perto, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é um trio que funciona bem. Então, a parte técnica, a parte desse trio, eu gostei bastante. Mas a gente entra na outra parte do filme, que seria envolvendo a parte da história. E pra mim, a história desse filme, ela não conseguiu
me cativar e me empolgar de forma nenhuma, por vários motivos que eu vou colocar aqui. Primeiro, o motivo que o filme me chamou a atenção, que foi a parte do canibalismo trabalhado de uma forma diferente. Bom, por que eu falo que é uma forma diferente? Se você reparar, nenhum filme, quando vai trabalhar a temática de canibalismo, eles vão trabalhar de uma forma neutra, de uma forma fácil. Eles sempre vão trabalhar essa temática de uma forma como se fosse algo ruim. Tanto que, sempre que se trabalha esse tema, normalmente cai no gênero de suspense, terror e horror. Porque ele sabe que na hora que for mostrar a parte do canibalismo, na hora que for mostrar alguém comendo outra pessoa, sempre vai mostrar de uma forma muito negativa. Então esse filme, escolher um road movie para contar sua história, é um pouco diferente. Vai ser algo mais leve. E aí, eu acho que eles poderiam tentar em algumas temáticas que ninguém nunca trabalhou no cinema nessa coisa do canibalismo, que seria como que é a cabeça dessas pessoas, como elas pensam, por que elas gostam de comer pessoas em vez de comidas que a gente come normalmente, por que elas são discriminadas pela sociedade, o que acontece, tem várias temáticas envolvendo o canibalismo que nunca foram abordadas e que poderiam ser mais abordadas aqui, poderiam ser mais aprofundadas, de forma mais interessante, como eles são tratados pela sociedade como um todo. Já que o filme já queria humanizar eles mesmos, e até a direção tenta fazer isso na parte que mostra o canibalismo, poderiam ter trabalhado essas temáticas de uma forma mais interessante. E pra mim, eles não conseguiram trabalhar a parte da temática de canibalismo de uma forma interessante. O filme também tem um outro problema, que seria a parte dos personagens. Eu vou ser sincero, como eu já mostrei nessa crítica, apesar da temática me interessar, eu não consegui criar um vínculo com o personagem da Marion, ou até o personagem do Timothée Chalamet, pensando assim, ó, nossa, coitados, nossa, realmente, como é difícil pra eles. Pra mim, foi muito difícil criar essa ligação com o filme, eu admito, e por causa disso, o romance dos dois, por exemplo, não me criou impacto, não me criou nada, eu não gerava nada, porque, de novo, eu não conseguia criar uma ligação de sentimento com aqueles personagens. E com isso, acabou tirando outros problemas pro filme. A história não ficou tão interessante pra mim, porque não trabalharam uma temática interessante. E o casal, por ter essa temática, o vínculo deles, ser o canibalismo, acaba me afastando um pouco, eu acabo não ligando tanto pra eles, e nem querendo o bem deles, querendo que eles fiquem juntos, porque realmente, eu não consegui criar essa ligação pela temática que eles são ligados. Eu sei, isso é um erro meu, porque eu sabia que o filme era sobre isso, sobre o canibalismo, mas mesmo assim, é o que eu falo, pra mim na parte da história, ela me incomodou bastante em quase tudo. Ela não é ruim, não é uma história que é mal escrita, mal feita, é uma ideia interessante trabalhar de forma diferente, e eu vejo muito a evolução de personagem da Marion ao longo de todo o filme. Ela é uma personagem completamente tímida e perdida no começo do filme, e você vê uma evolução dela no final do longa. Isso é legal, a história não é ruim, mas eu acho que o filme não foi tão fácil pra mim assistir, porque eu não gostei como trabalhar a temática principal, e eu acho que por ser uma temática de canibalismo, essa coisa de tentar trabalhar um casal junto ali, você tem que se preocupar com eles, eu não consegui me preocupar, eu não consegui me querer que eles ficassem juntos, e isso acabou me afastando ainda mais da história. Concluindo, Até os Ossos é um filme interessante. Ele tem uma boa parte técnica, uma excelente parte técnica que me agradou muito, bons atores e uma história que não é completamente ruim. Mas mesmo assim, eu não consegui me ligar com a história, fazendo com que o filme ficasse chato e arrastado pra mim em vários momentos. Eu também tenho um problema em como eles trabalharam a temática. Eu acho que foi um grande desperdício ali. E por isso que eu fecho o filme Até os Ossos com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Até os Ossos? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.